Eu quero iniciar, né, nós já oramos, nós já cremos que o Espírito Santo, que Deus, ele já manifesta nesse lugar. Eu já senti a presença de Deus aqui, eu queria chorar ali, eu já ia subir aqui chorando, falei, não, vou segurar um pouquinho, né? Mas eu queria contar um pouquinho para vocês, né, rapidamente, de uma trajetória, porque eu acredito que todo grande projeto, ele nasce de uma grande dor, O sofrimento, ele faz parte da natureza humana. Quem crê nisso? No mundo tereis aflições. A palavra de Deus, ele vai trazer os desafios de uma vida, e principalmente de uma vida cristã. E nessa caminhada, nós vamos aprendendo a se relacionar, a conviver. E eu quero compartilhar, porque eu aprendi com o pastor Marcílio também, que quando a gente fala um pouco do testemunho, a gente está pregando o Evangelho, falando na prática daquilo que Deus, ele fez na nossa vida. E às vezes a pessoa, ela precisa conhecer o poder de Deus, a atuação do poder de Deus na vida de uma pessoa. Mas, então, eu não nasci num lar cristão e fui conhecer o Evangelho em 2011 e me batizei em 2012. Então, venho de uma família disfuncional e, como qualquer família, nós tínhamos os nossos problemas, as nossas situações. Mas assim, eu me via como uma pessoa que apesar dos problemas, estava tudo certo. E minha mãe, desde pequena, ela me ensinou a ir na igreja católica, a orar, texto, essas coisas, né, que a gente entende. E nessa trajetória, um dia, para te falar a verdade, às vezes a gente vai para a casa de Deus, claro, com a motivação errada, né? E foi aí que eu encontrei, né, na palavra de Deus, ali na igreja que Deus me levou, eu comecei esse relacionamento com Deus através da palavra. E eu fui no encontro, e nesse encontro eu tive algumas experiências com Deus. E a partir daquele momento que eu tive um encontro com Deus, eu entendi que estava nascendo uma nova pessoa ali, um novo homem. Porém, o que ia determinar isso? Seria essa trajetória, essa caminhada ao qual eu tinha um passado. E a partir do momento que Deus entra na nossa vida, a gente sabe que a gente tem um novo nascimento. E daí as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm que ser diferentes, sim ou não? Mas durante um bom período da minha caminhada, eu tinha uma convicção, eu tinha certeza de que Deus tinha entrado na minha vida. Só que muitas coisas nessa trajetória sempre me bloqueava, sempre me travava, e as coisas parecem que não fluíam. Era confusão, era briga, era contenda. Por mais que eu tentava sair, evitar algumas situações, eu estava sempre em meio de algumas situações que eu não entendia. E eu passei por um período muito difícil. Eu trabalhei 13 anos numa empresa aqui da cidade, muito boa, ganhava muito bem. E eu já estava batizado na igreja e Deus falou comigo, vai ser como Jó. Nessa hora, você não se alegra muito não, né? Mas naquele momento me veio uma alegria que eu sabia que não vinha que não era natural, mas era do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, mas como Jó? Sim. E aí começou um processo de perdas. Eu comecei a perder. Então, perdi o emprego.
tive um processo muito difícil de separação, um relacionamento de 18 anos. E durante todo esse período de perdas, eu sempre com essa palavra no meu coração: vai ser como Jó. E um dia, eu lendo a Bíblia lá em Tiago, aparece o texto dizendo que nós devemos perseverar e que Deus, o mesmo fim que Deus tem para nós é o mesmo fim que Ele tem para Jó. E qual que é o fim que Deus deu para Jó? Restituição. Então, eu me apeguei na palavra de Deus, nessa palavra de Deus, de que as lutas, as situações, por mais que eu não entendia, tinham um propósito. Então, foi muito doloroso. Foi um processo de perdas. E por mais que eu tentava segurar, por mais que eu tentava fazer algo para que aquilo não acontecesse, aquilo escapava pelas minhas mãos. E durante todo um processo de perdas, de luta que todo cristão passa, eu não quero aqui dizer que a minha luta ela é maior do que a sua, de forma nenhuma, justamente ao contrário. É para te dizer que toda luta, que toda dor, ela tem um propósito. Amém? Então, não faz sentido, porque Deus não desperdiça nada. Tudo para Deus ele é pedagógico. Então, toda situação, toda circunstância é para nos ensinar, é para nos instruir, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, foi num momento de muita dor, e de muito sofrimento, e de questionamento com Deus, e eu no meu quarto, já há meses, orando, tentando entender o que eu estava passando, porque eu já tinha um conhecimento psicológico, já tinha uma certa experiência com o humano. Eu já tinha feito teologia, me formei, no Instituto CEMEI, com o pastor William e o pastor Marcílio. Já tinha sido ungido evangelista, passado por vários encontros, fui em Brasília, em Belo Horizonte, em muitos lugares, em muitos locais, em Uberaba, em locais aonde Deus me levava, e sempre Deus falando comigo sobre questões da alma, o quanto que nós permitimos, através do emocional, que algumas situações elas não se resolvam ou se prolonguem, justamente porque a gente não tem um conhecimento. Porque a Bíblia diz que não é Satanás que nos destrói, mas está lá em Oséias que é a falta de conhecimento que nos destrói. Então é a ignorância, não só acerca, ali está dizendo, é claro, de uma intimidade, um relacionamento com Deus, mas isso pode ser ampliado para outros contextos. Então, a pessoa que você deveria mais conhecer, era você mesmo. Você lida com você todos os dias, 24 horas do dia. Mas se eu te perguntar, quem é você? Você vai ter uma grande dificuldade de responder essa pergunta. Então, quando nós nos relacionamos com Deus e Ele se revela para nós, Ele quer se relacionar conosco. Mas Ele quer se relacionar com a gente, não da nossa maneira, não da nossa forma, mas como Ele determinou através da palavra. Então Deus, Ele nos chama a um relacionamento. E quando eu estava lá no meu quarto, buscando de Deus respostas, às vezes questionando, indagando Deus, falando: Senhor, aonde eu preciso mudar? O que eu preciso, o que o Senhor quer me mostrar? Foi aonde que Deus falou comigo
Abra sua Bíblia lá em 1 João. Vou abrir aqui também. Primeiro João 4:18. Amém? E 1 João 4,18 vai dizer assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Repete assim comigo: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, vocês têm gravidade do que a Bíblia está revelando para nós sobre o amor de Deus? Mas antes ele vai trazer uma palavra chamada medo. Deus, ele é amor, sim ou não? Deus, ele se manifesta nas nossas vidas em vários graus, níveis, de várias formas, mas é diferente quando a gente entende o amor incondicional de Deus, esse amor ágape. Porque quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando desse amor, que é uma profundidade que o ser humano é incapaz de reproduzir. Esse amor incondicional, quando a gente fala de um amor incondicional, nós estamos falando de um amor que não impõe condições. Se nós formos pegar o Evangelho, nós vamos entender que a Bíblia vai dizer que o amor, que Deus prova o amor dele por nós, fazendo o quê? Ele prova o amor dele por nós, dando o seu único filho. Então, o amor, ele não é algo que apenas a gente expressa através de palavras ou um sentimento que a gente sente. Quando nós falamos da palavra amor, nós estamos falando de uma expressão, de uma ação, de uma atitude, de evidências. Então o amor, ele tem evidências de que o amor, ele é palpável. Nós podemos tocar, foi isso que João disse. O verbo esteve entre nós, nós podemos tocá-lo. Esse amor é real. Esse amor. Então, quando nós vamos para o Evangelho, a premissa do Evangelho é que Deus morreu por mim, por você, nós ainda somos o quê? Pecadores. Ele não exigiu nenhuma mudança, nenhuma transformação de nós, porque nós éramos incapazes de conhecê-lo, de se relacionar com Ele. Mas ao Jesus morrer na cruz, o véu se rasgou. O que Jesus faz? Reconciliação. Ele nos reconcilia novamente com o Pai. Então, quando eu fui para esse texto, Deus me abriu o entendimento, que é a base desse livro, que está lá em Gênesis, que no amor, o verdadeiro amor, não há medo. Repete comigo: no verdadeiro amor, não há medo. Não há medo. Então, para falar do medo, eu precisei trazer essa introdução sobre o amor de Deus, dessa forma incondicional. Por quê? Porque você vai identificar que nesse relacionamento que a gente tem com Deus, nessa caminhada, o medo ele está presente,
esse medo, muitas vezes, ele gera um prejuízo no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Eu quero que você pegue lá a Bíblia e abra em Gênesis. Eu quero ler um texto para você, antes de eu, só para mim poder fundamentar o que eu vou trazer. Gênesis 3, a partir do versículo 6, vou ler um pouquinho antes. Gênesis 3, 6 vai dizer assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e aí ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que eu estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu a comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais de todas as bestas e mais de todos os animais do campo. Ali eu vou pular um pouco para o 16. E a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás o filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido, e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Amém? E aqui por diante. Então, se a gente pegar esse texto e a gente for esquadrinhar, estudar esse texto, aqui está falando, claro, da queda do homem. Mas a gente entende que antes da queda, a gente chama isso de plano original de Deus. Tudo que Deus ele faz ali, Deus da criação, até antes da queda, ele revela para nós nas Escrituras qual seria o plano e o propósito de Deus para o homem. Então nós vemos primeiramente, claro, a criação, Deus criando todas as coisas, e ele vai dizer que a mais bela, criação é o homem. Engraçado que quando esse homem cai ali no texto, Deus não amaldiçoa o homem, ele amaldiçoa a terra, e fala: por causa da terra, por causa do que você fez, a terra é maldita. E houve uma consequência pelo ato de Adão e Eva, que impactou toda a humanidade. Então, a partir desse momento, se você pegar, você não vai achar nenhuma emoção negativa na Bíblia. E se nós pegarmos o texto, vai dizer que eles não tinham vergonha. Mas depois da queda, a primeira emoção que surge é o medo. Ele vai dizer: tive medo e me escondi. Vai surgir a culpa e vai surgir a vergonha. Então, pelo texto, nós vemos que Adão diz que por causa que ele sentiu medo, ele se escondeu da presença de Deus. Sim ou não?
Ele se esconde. Mas como era o relacionamento de Adão com Deus antes da queda? Eles tinham um local, um lugar marcado, aonde Deus vinha, e Adão estava ali o quê? Aguardando Deus. Então ele se relacionava, porque o desejo de Deus é de se relacionar com o homem, com o ser humano. E ele vinha ali todos os dias para poder estar na presença de Deus. Então Deus chegava e Adão estava ali. Então eles se relacionavam. Mas após a queda, a primeira coisa que Deus faz não é punir o homem. A primeira coisa que Deus faz é uma pergunta. Dentro da psicologia, então, eu falo assim, Deus aqui, Ele é psicólogo dos psicólogos. Então Ele faz uma pergunta. Por que Ele vai fazer uma pergunta? Ele vai dizer, onde estás? Quando o homem cai, a primeira coisa que Deus faz, Ele vai perguntar, Ele vai fazer uma pergunta, onde estás? Essa pergunta não é geográfica, porque a partir desse momento o homem, ele se perde, mas não geograficamente. Aqui há um vazio existencial. Deus já não é mais capaz, por causa do pecado, de se relacionar com esse homem por causa do pecado. Então Adão, ele já não consegue mais perceber Deus da mesma forma que anteriormente, porque após a queda, a Bíblia diz que a percepção de Adão mudou, a forma como ele via Deus mudou. Por quê? Porque um Deus de amor, que ele não tinha medo, que vinha, que ele relacionava após a queda, após ele olhar, após o pecado entrar, a percepção de Adão mudou em relação a Deus. Agora ele teme e se esconde de Deus. E ele responde para Deus, por que você fez isso? Porque eu tive medo, me escondi da sua presença. Então o relacionamento de Adão com Deus não é mais o mesmo. E uma emoção, tudo que aparece na Bíblia não é por acaso. Essa emoção aparece aqui para mostrar que é a consequência, uma das consequências do pecado, que essa emoção, ela não sendo bem administrada, se nós não tivermos o entendimento e o discernimento, nós podemos estar baseando a nossa fé, nós podemos estar tendo ações, atitudes religiosas baseadas no medo. E a nossa percepção, ela pode estar distorcida por causa das emoções. Ninguém aqui ainda foi para o céu, está com asinha, foi para o céu, não. Todos nós aqui somos ainda o quê? Seres humanos. E temos emoções. E as nossas emoções, elas vão influenciar, impactar na forma como eu vejo o outro, na forma como eu vejo a Deus. Então, quando Adão, ele cai, nitidamente o texto diz que a percepção, a forma como ele via Deus, já não era mais a mesma. E aí, quando nós pegamos outros textos, quando nós pegamos toda a trajetória na Bíblia, a gente começa a perceber, muitas vezes, como o medo, ele se torna uma porta para que o inimigo ele possa trabalhar na nossa vida. Quando você pega aqui em Gênesis, eu vou trazer um texto que está lá em Caim, em Abel, onde o primeiro homicídio ele acontece, em Gênesis 4. Olha só o diálogo de Deus com Caim. Vou colocar aqui a partir do capítulo vou começar do 4 mesmo. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e a ela concebeu, e teve Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Tive mais a seu irmão Abel,
foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Repete assim comigo: irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E aqui, olha para você ver o texto. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Em outras versões, vai dizer que cabe a ti dominar o seu desejo. Então, esse texto aqui, Deus vai dizer para Caim, ele faz uma oferta para Deus, e ele se sente o quê? Rejeitado. Então, essa não aceitação, essa rejeição, ele fica frustrado, o semblante dele descai, e Deus vem e fala com ele assim: cabe a ti dominar essa emoção, eis que o pecado está à porta. E o que acontece logo depois? Como ele não domina aquela emoção, o primeiro homicídio, a primeira morte, ela aparece na Bíblia. Então, a todo momento, se nós pegarmos a Bíblia, ela vai estar falando da importância das emoções na nossa vida e como elas impactam e influenciam na nossa maneira de viver, de perceber e de se relacionar com Deus. Então, quando eu trago aqui a ênfase para o medo, eu venho trazer o medo não só como uma emoção, né, porque o medo é uma das 5 emoções básicas, que nós nascemos com essa emoção, e ao longo do tempo, ao longo da vida, as experiências, nós vamos relacionando essas experiências a essa emoção. Então, uma criança, ela nasce, e logo, ela não sabe interpretar, ela não sabe o que é o medo em si. Então, as situações do dia a dia, do cotidiano, o pai vai ensinando para aquela criança: ó, cuidado, não põe a mão aí, você vai tomar choque. Então, quando a criança ela coloca a mão na tomada, aquela experiência registra no cérebro dela, porque uma das principais funções do medo, desse sistema, é para nos proteger. Então, essa criança, ela vai entender que ao colocar a mão na tomada ou no fogo, aquela experiência dolorosa vai fazer um registro. Então, ela vai entender que o medo vai fazer com que ela faça o quê? Não se queime, não se machuque. Mas o que acontece com a gente quando a gente quando acontecem situações que geram em nós muita dor, sofrimento, trauma? Então, toda situação da nossa vida, muitas vezes, toda a interpretação que a gente faz, ela passa pelo nosso interior, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente adquiriu com os nossos pais. Então, quando nós temos medo, o nosso cérebro ele faz o quê? É um instinto: ou você luta ou você foge, luta ou fuga. Então, quando nós estamos diante de um grande desafio, diante de grandes situações, a nossa tendência para a preservação da vida, muitas vezes, é se esconder, é fugir. Um gato, se acoa ele, por exemplo, ele é muito manso, mas se coloca ele num canto,
ele vai te unhar, por quê? Porque para ele é questão de sobrevivência, ele vai vir com toda a força que ele tiver, porque na mente dele, né, é uma questão de sobrevivência. Então, quando nós pegamos, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vemos aqueles homens diante de uma situação, de uma fornalha, ao qual eles tinham um desafio. Aqueles homens foram tirados da terra deles, levados para uma terra distante, e ali o rei tinha dado uma ordem, falado assim: aquele que não se dobrar diante dessa estátua, dessa imagem, vai haver uma consequência. Vai ser jogado dentro da fornalha. E aqueles homens diante da fornalha, imagina só a cena. Diz que a fornalha era grande, monstruosa, pegava fogo. As pessoas que iam acender a fornalha pegavam fogo. Então, diante daquela situação, humanamente, a tendência de todo mundo, sem, claro, a presença, a unção de Deus, é se dobrar diante, humanamente dizendo, diante de situações ao qual a sua vida está em risco. Muitas pessoas se dobraram para a preservação da sua vida, mas aqueles homens que tinham fé, que acreditavam em Deus, eles declaravam e diziam, falavam assim: ó rei, nós não vamos, vou parafrasear, nós não vamos nos dobrar diante, porque nós aprendemos que nós não devemos idolatrar, adorar outros deuses. Então, se você quiser nos jogar na fornalha, que nos jogue, porque Deus é Deus. Se Ele nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Então, a fé, ela nos capacita a ter coragem, a ter ousadia diante de situações e circunstâncias aos quais, aos olhos naturais, todos se dobrariam. Então, fazendo uma análise, humanamente é impossível. A nossa é para a preservação da vida. Então, aqueles homens diante daquela situação foram capacitados pela fé, por Deus, para poder passar por aquela situação e o nome de Deus ser glorificado. Porque após eles serem jogados dentro da fornalha, esse rei, ele olha e fala: eu vejo o quarto homem, a partir de agora, todos terão que adorar, todos terão que se dobrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o que eu estou dizendo para você é que a presença de Deus, a fé, ela nos capacita de uma maneira sobrenatural para poder suportar situações difíceis, situações ao qual os olhos humanos todos se dobrariam. A importância de nós podermos buscar o Senhor, estar na presença de Deus, é porque existe uma capacitação do Espírito Santo para nós. Existe promessa, porque diante, um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver uma promessa ao qual Jesus resolve esse problema para nós, porque Ele diz: o último inimigo eu já venci, eu venci a morte. Não tenha medo. A palavra não tenha medo aparece mais de 500 vezes na Bíblia, a expressão, né, com esse significado, não literalmente a palavra, mas todas as expressões, mais de 500 vezes Deus dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. A presença de Deus nos capacita, o Espírito Santo, a confiança, a fé, nos capacita a ter coragem, a ter ousadia, para lutar, por passar por situações ou circunstâncias que humanamente seria impossível. Por isso que a Bíblia diz que a paz, Ele nos dá uma paz que transcende todo entendimento, porque não é natural. Pessoas vão olhar para você e vai dizer: como é que essa pessoa está de pé? Como é que essa pessoa está conseguindo passar por isso? Qualquer um teria desmoronado, qualquer um teria se curvado diante dessa situação ou circunstância, mas você que tem o Espírito Santo, você que tem a promessa, a palavra de Deus, Ele vai dizer: existe um antídoto para o medo. Ele vai dizer assim: todo aquele que em mim crê e morrer, ressuscitará comigo. Nós não precisamos ter medo da morte. Mas o ser humano, ele teme a morte. Mas
se nós formos olhar para a palavra de Deus, os mártires na Bíblia, pessoas que estavam diante da morte, elas tiveram, claro, um medo, mas aquele medo não paralisou, porque a fé, a confiança, a convicção, a certeza de que Deus estava com eles era muito maior. Se nós formos pegar a história, nós vamos dizer, pela história narrada dos historiadores, vão dizer que na época da grande perseguição, quem se convertia, não se convertia para poder ganhar carro, casa, para poder ter uma vida boa. Eles se convertiam sabendo do risco da morte, que era tão terrível que estradas eram iluminadas com cristãos. Pessoas eram jogadas na arena, mas elas corriam em direção à boca do leão e se jogavam. A unção era tão forte, a presença de Deus era tão forte, que aqueles homens eram capacitados com uma unção, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado e até registrado na história. Então, quando nós entendemos que o medo ele pode ser um sinalizador e nos mostrar qual área da nossa vida nós precisamos entregar para Deus. Nós temos medos terríveis, medo da escassez, por exemplo. Mas Deus já traz a solução no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque todas as vezes que passa uma situação ao qual começa a faltar dinheiro, logo a nossa mente vai falar, vai faltar, Deus não vai prover, e o medo vai fazer isso com a gente, mas nós devemos declarar a palavra de Deus, porque ela é a verdade para as nossas vidas. Então no Salmo 23 tem a solução para o medo da escassez, que ele vai dizer, eu sou seu Senhor, seu pastor, e nada vai te faltar. Jesus vai dizer isso também, que não fiqueis ansiosos, porque vai vir de comer, de beber, de vestir. Então, nós vivemos tempos ao qual, será que nós estamos realmente cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo? Nós vivemos em tempo onde o medo, ele entra, ele chega, e a porta parece que está escancarada, sendo que nós temos palavras de Deus a todo momento para trabalhar essas crenças, para desconstruir os sofismas, os enganos, porque a todo momento o mundo está dizendo, o mundo está trazendo para nós essa cultura do medo. Na pandemia foi assim, você ligava a televisão, morte, tal, e todo mundo ficava o quê? Em pânico, pavoroso. Agora, rumores de guerras, nós que somos cristãos, nós já sabemos, porque a Bíblia já diz que nos últimos dias haveria o quê? Rumores de guerra, que o mundo iria de mal a pior, mas que nós deveríamos ter esperança, deveríamos nos apegar à fé, à esperança e o amor. Então, quando nós olhamos para circunstâncias, quando nós olhamos para situações, a tendência é que o medo, é que o nosso cérebro, ele pega essas experiências e tudo que a gente visualizou e começa a trabalhar, né, a comunicar para nós informações, e nós, em vez de ficarmos com a palavra de Deus, em vez de nós nos basearmos na palavra de Deus, estamos baseando nas nossas emoções, naquilo que pensamos, não se estribe no seu próprio entendimento. Então, a todo momento, a Bíblia está sinalizando para nós, cuidado com as suas emoções, cuidado como você gerencia as suas emoções. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Então, nesse relacionamento que a gente tem com Deus, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós aprendemos a amar com Ele.
Sim ou não? O amor, ele é aprendido. Assim como o medo, ele é aprendido. As emoções nós aprendemos. Então, o ser humano, ele não sabe amar. Não nessa profundidade. Mas quando eu começo a me relacionar com Deus, quando eu vou dia após dia diante daquele que é amor, e eu me relaciono com Ele, Ele fala, perdoa. O Espírito Santo trabalha com você o perdão, Ele vai trabalhando com você as emoções, Ele vai dizendo, não leve isso para o coração, perdoa, perdoa. Quantas vezes eu devo perdoar? Sempre. Você sabia que o amor, ele tem medida? A Bíblia vai dizer que quanto mais aquele que ama, perdoa. Então, quanto mais você perdoa, é sinal que você ama. Então, você quer saber se você ama alguém? Não é pelo bem que a pessoa te faz, mas é pela capacidade que você tem de perdoar o mal que o outro te faz. A base do amor é o perdão. E é por isso que Deus nos perdoou, nós ainda sendo pecadores. Então, sem perdão, não há restauração. Ele nos perdoou. Então, aquele que ama, aquele que sabe amar, ele precisa aprender com Deus a perdoar o ofensor. Então, quando nós falamos de sentimentos, de emoções, se nós basearmos a nossa fé cristã nas emoções, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é corrupto, desesperadamente é enganoso, que nós não devemos confiar nas nossas emoções, porque nós distorcemos a verdade. A única forma de nós conhecermos a verdade é através da palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz, ela que ilumina o nosso caminho. Então há um chamado de Deus para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos nos relacionar realmente com Deus, para aprender com Ele. Mas se nós não tivermos esse entendimento de que no verdadeiro amor não há medo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas muita gente está baseando a sua relação com Deus no medo. Por que você faz isso? Ah, sei lá, né? Vai que Deus me castiga. A maioria das orações baseada no medo. Mas Deus vai dizer que a relação que a gente constrói com Ele é no temor e no amor. Temor é como se fosse um grande respeito, porque a relação que Ele traz, Jesus vem revelar o Pai, Ele vai dizer dessa relação entre o Pai e o Filho. Então, eu tenho um grande respeito pelo meu Pai, eu não tenho medo dele, eu tenho respeito. É diferente. Então, quando a gente ama a Deus, quando a gente realmente se relaciona e começa a conhecer esse Deus, a gente quer estar com Ele, a gente se sente seguro. Ele vai dizer que Jesus vai fazer a oração sacerdotal lá em João 17, ele vai dizer, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os deixe, porque eles é a única luz que há no mundo, mas os livre do mal. O mal está aí, o mal existe. O inimigo está à espreita, está à porta. A Bíblia não vai negar essa realidade de que o mal existe. Não estou falando para negar uma realidade, mas estou dizendo de uma confiança, de um relacionamento onde a gente confia que apesar daquilo que nós estamos vendo, Deus, Ele está conosco. Ele não perdeu o controle da história, não perdeu o controle da nossa vida. E isso faz com que a gente se sinta o quê?
em paz, mais tranquilo, mais confiante. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A todo momento ele vai dizer: eu sou seu guardador, eu sou seu protetor, eis que estou contigo. Deus, a todo momento, Ele está sinalizando e apontando para nós: por mais que você tenha medo, por mais que você sinta medo, eu estou contigo. Grandes homens de Deus na Bíblia, eles foram usados por Deus, foram homens que tiveram medo, que sentiram insegurança, mas a presença de Deus os capacitou, eles entendiam isso. Moisés, ele foge do Egito por quê? Porque ia ser morto, medo, ele tem que fugir. Ele matou o soldado e a sentença dele era a morte, ele foge, medo. Quando ele chega no deserto, passado um tempo, Deus trabalha com ele, e Deus fala assim: já está na hora de você voltar. Deus manda ele para onde? Para o lugar de medo dele. Ele começa a dar desculpa: não, mas eu... Aí Deus fala assim com ele: Moisés, chega, eu sou contigo, minha presença vai contigo. Pronto. Moisés vai lá, né? Essa presença de Deus capacitadora capacita ele. Josué vai substituir quem? Moisés. Mas ele tem medo de liderar aquele povo, porque ele olha e fala assim: pô, olha o que Moisés, grande homem de Deus, como é que eu poderia? E Deus fala assim: não temas, Josué, porque eu sou contigo, a minha presença vai contigo, não temas. Se nós pegarmos toda a Bíblia, Deus está dizendo isso: não temas, eu estou contigo. Então o amor de Deus é um amor que capacita, é um amor que trabalha conosco. Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas quando a gente obedece, quando a gente entende quem é Deus, o que Ele pode fazer, quando a gente vai diante dEle, quando a gente se humilha, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente rasga o nosso coração para Ele, e a gente fala: Senhor, eu tenho medo. Não é negar, é ser sincero, falar: Senhor, eu tenho medo. Se o Senhor for comigo, eu consigo. Então essa mensagem que contém no livro, né, é uma mensagem para a igreja, e eu creio, nós já temos testemunhos de como Deus tem operado, e pessoas, ao ler o livro e a ministração entender isso. Tem uma psicopedagoga lá na igreja, neuropsicopedagoga lá na igreja, que não atuava, e quando eu ministrei a palavra sobre o medo, né, em outro contexto na igreja, eu levei essa palavra, falei do livro, Deus falou com ela, falou assim: é o medo que está te bloqueando, pode abrir que eu sou contigo. Ela abriu o consultório dela, e hoje ela está desfrutando da obediência, porque ela entendeu que Deus era com ela. Talvez, eu não sei qual área da sua vida está bloqueada pelo medo. Talvez seja no relacionamento, talvez seja com o filho, talvez seja com o pai, talvez seja com a mãe, eu não sei. Mas os relacionamentos vão apontar um marido com a mulher, por exemplo. Nós temos medos, que são medos existenciais, medos muito profundos. O medo do abandono, o medo da solidão. O que faz uma pessoa sair de um relacionamento e entrar no outro? Medo. Medo de ficar sozinho. O que faz a pessoa, muitas vezes, entrar num relacionamento que não é de Deus, e eu falo isso de mim? Medo da solidão. É um medo terrível. Medo do abandono, medo da rejeição. O que faz a pessoa falar sim, 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 e não ter coragem de falar não? Medo da rejeição. Medo de críticas, medo social, do que o outro vai dizer, do julgamento, do que o outro vai falar. Mas e o que Deus está dizendo sobre nós? Não é mais importante o que Deus fala sobre nós? E você sabe o que Deus fala a teu respeito na Bíblia?
ele fala que não tem pensamento de mal a seu respeito, mas de bênção. O pensamento de Deus sobre você é muito melhor do que o seu próprio pensamento sobre você mesmo. Nós devemos olhar com os olhos certos, os olhos de Deus. Se nós colocarmos os olhos no lugar errado, nós sabemos que existe, Jesus vai dizer o seguinte: se os teus olhos forem maus, até o teu corpo todo estará em trevas. Ele vai estar falando de percepção, né? Jesus vai dizer assim para os religiosos: como tu interpretas a lei? Existe uma interpretação, e Jesus veio trazer a interpretação correta, porque os homens estavam distorcendo a palavra de Deus, porque estavam colocando o que era seu. E quando nós olhamos da perspectiva de Deus, eu vou finalizar, vou trazer um texto, uma história, que é dos espias. O povo sai depois de 430 anos, mais de 400 anos, escravos, porque existia uma promessa, e eles passam pelo deserto, e quando eles chegam na terra prometida, aquele povo chega na terra prometida, Moisés envia 12 espias, sim ou não? Os 12 olharam para a terra prometida, os 12 viram as mesmas coisas, mas o relato foi diferente. 10 trouxeram um relato e os outros 2 trouxeram outro relato. Se eles olharam para o mesmo local, se eles viram a mesma coisa, por que os relatos foram diferentes? É pelaquilo que eles tinham internalizado no Egito. O medo, a opressão, tudo. Então aqueles homens chegam desesperados e contaminam toda aquela congregação com o medo deles. Você sabia que você pode transferir o medo para o seu filho? O medo, ele pode ser geracional, você pode transmitir para a sua própria geração medos que são seus, que não são dele, você projeta nele medos que são seus. Então aqueles homens chegam pavorosos e falam assim: ó, nós somos como gafanhotos, eles são como gigantes, eles vão nos destruir. Olha a visão pessimista. Mas eu vou parafrasear aqui e vou dizer: os outros 2 homens, Josué e Calebe, eles vêm e falam assim: olha para trás, o mesmo Deus que nos tirou do Egito com mãos fortes, com milagres, com poder, que nos trouxe, que nos alimentou, que a rocha saía água, o pão caía do céu, a roupa crescia, abriu o mar, o mesmo Deus que nos trouxe até aqui. Eles olharam para trás. Olha a visão deles quando eles olham. Aí quando eles olham para frente, eles vão dizer assim: o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o que vai nos dar a vitória. A presença de Deus está conosco e nós vamos vencer. Mas aqueles outros homens, eles deixaram o medo dominar eles, e a incredulidade, a dúvida. E qual que foi o resultado disso? Aquele povo não entrou na terra prometida, aquela geração, porque o que estava internalizado dentro deles. Então Deus, ele levanta uma outra geração, Josué e Calebe, que estavam com a visão alinhada com o céu, a visão alinhada com Deus, e eles entram e alcançam a terra prometida. Então a forma como você percebe as coisas vão determinar o seu futuro. A forma como você interpreta as coisas vão afetar o seu relacionamento com o próximo, vão afetar o seu relacionamento com Deus. Amém? Então eu trago aqui para vocês, né, não é bem uma pregação, mas no sentido alertar vocês, né, de como Deus ele quer se relacionar com a gente, e nós precisamos enxergá-lo e vê-lo como ele é. Amém?